Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e esse daqui é a nossa segunda videoaula do nosso curso de redes. E hoje a gente vai falar aí sobre topologias. Então a topologia basicamente é a forma como os dispositivos ficam colocados aí na rede, é o desenho da rede, é o layout da rede. E as topologias mais comuns aí são barramento, anel, estrela, malha e a híbrida, né? A gente vai dar uma olhada rapidinho em cada uma delas agora. O barramento do tipo, a topologia do tipo barramento, ou em inglês bus, são quando dispositivos são ligados no mesmo cabo, né? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem vários computadores e eu tenho um cabo só, tá vendo? E todos eles vão ligados aí no mesmo cabo. Em cada uma das pontas aqui, em cada uma das pontas aqui e aqui eu preciso colocar um terminador. Para que serve o terminador? A grosso modo, serve para indicar que aqui é o final dessa rede, né? Então, o sinal elétrico, por assim dizer, grosseiramente, ele é absorvido por esse terminador e ele, digamos assim, não ecoa de volta, causando interferência, né? Então, a gente precisa colocar esses terminadores aqui. Esse tipo de topologia era muito usado antigamente quando as redes eram feitas com cabo coaxial, né? Uma das desvantagens desse tipo de rede é que se, por exemplo, se o cabo se rompe, né, você vai ter aí um sério problema porque os micros vão todos perder a conectividade. Um outro tipo de topologia é o anel ou ring, né? Ring em inglês. Esse tipo de topologia é quando os micros são ligados entre si. Um micro é ligado no outro. Normalmente, você usa esse tipo de topologia quando usa fibra ótica, né? Você tem duas fibras, normalmente o pessoal usa duas. O correto é usar uma delas como redundância, caso uma delas apresente problema, mas normalmente é a topologia anel que é usada em fibra ótica. Esse outro tipo de topologia é o mais usado hoje em dia, né? É o que você mais vai ver por aí, que é o tipo estrela. Então, na topologia tipo estrela, você tem um concentrador, que é esse cara aqui no meio. Esse concentrador aqui, hoje em dia, o mais usado é o switch, né? Um tempo atrás aí nós tínhamos o hub. A gente vai falar um pouquinho sobre o hub para contar uma historinha, mas hoje em dia o mais usado é o switch, ou roteador também, né? Ele é usado nesse tipo de topologia. A grande vantagem desse tipo de conexão é que se esse cabo aqui, por exemplo, se rompe, ou por exemplo uma das portas do switch queimam, os outros computadores eles permanecem funcionando corretamente, né? Então você consegue identificar que o problema está aqui, nessa região aqui. Se só esse cara saiu da rede, né, e os outros continuaram funcionando, significa que existe algum problema ou aqui no computador, ou no cabo que liga esse computador ao switch, ou até mesmo na porta do switch. Mas é muito mais fácil você procurar um problema aqui do que você verificar computador por computador para saber o que aconteceu, né? Claro, se o switch der um problema, se ele for desligado e parar de funcionar, a rede inteira cai. Se a rede inteira cair, então você tem um indício de que provavelmente o problema aconteceu aqui, no concentrador, no switch. E que provavelmente você, trocando ele por um outro, a rede volta a funcionar novamente. Um outro tipo de topologia bastante usada é a topologia do tipo malha, né, ou mesh em inglês. Então, esse tipo de topologia você não vê muito em LANs, em rede interna. Você vê mais em redes grandes e você vê mais ela quando a gente fala ou em redes usando rádio, redes sem fio, ou quando você fala de roteadores, né? Qual que é a graça do tipo malha? Acompanhe aqui comigo nesse exemplo. Imagina que eu tenho esse computador aqui, o computador A, e o computador A ele precisa falar aqui com o computador B, né? Então veja que eu tenho vários roteadores aqui ao longo do caminho. Imagine então que esse roteador aqui, ó,
deu problema. Perceba que mesmo que esse roteador tenha dado problemas, eu consigo fazer um outro caminho. Eu posso vir por aqui. Então esse roteador, em vez de vir mandar os dados para cá, ele manda para cá e daqui ele manda para cá. Ou, se ele mandou para cá e esse roteador então sabe que esse deu pau, então ele faz um outro caminho, ele manda para cá, vem para cá, etc. Então, nesse tipo de topologia, os nós possuem mais de uma conexão. Então, isso faz com que a rede fique mais interessante no sentido de robustez, né? Porque se um roteador der problema, eu tenho outros caminhos para trafegar aqueles dados. E eu também... isso vai ficar mais claro quando a gente for falar sobre roteador, tá? Mas imagina que, por exemplo, nesse roteador aqui eu tenha várias máquinas penduradas nele, né? Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui ele vai estar mais ocupado do que, por exemplo, um roteador que só tenha um servidorzinho pouco acessado aqui. Então, quando A for mandar um dado para B, em vez de passar por esse roteador aqui que tem um monte de gente pendurado, vai passar por esse outro caminho aqui, tá? Repito, esse eu falei mais por curiosidade, né? Para a gente falar um pouquinho desse tipo de topologia, mas esse assunto aqui é um assunto que a gente vai falar mais quando a gente for falar sobre rede sem fio ou quando nós formos falar sobre roteamento, né? Sobre roteadores. Em redes de pequeno porte, não é prático você fazer esse tipo de topologia. Você não vai encontrar ela dentro de um escritório, por exemplo, ou dentro da sua casa. Para poucos dispositivos, esse tipo de topologia realmente não é prático. E aqui a gente tem um outro exemplo que é a topologia híbrida, né? O que é a topologia híbrida? É quando mais de uma topologia é usada na mesma rede. Então aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem um exemplo, é ótimo, de um barramento que a gente chama, de uma topologia chamada barramento estrela, né? Você tem então uma rede aqui, você tem um switch, e aqui você não tem um roteador, você tem outro switch. Então, vamos assumir nesse momento que todos esses computadores estão na mesma rede, que logicamente estão todos na mesma rede. Mas eu ligo esses dois switches através de um outro cabo. Muita gente, aí a gente depois também vai entrar melhor nesse assunto, mas muita gente usa um tipo de conexão aqui chamada de backbone ou trunk, né? A gente vai falar sobre esses caras mais para frente, né? Então isso aqui seria tipo uma espinha dorsal. Então esse cabo aqui, né? A gente falou anteriormente aí de cabo coaxial, mas imagina que eu joguei uma fibra, né? Então esses switches hoje em dia que tem muitas portas, normalmente ele tem uma porta com throughput maior ou uma porta com saída giga. Então imagina que isso aqui seja, por exemplo, uma fábrica. Então eu tenho um prédio que é onde eu tenho a administração e um outro prédio onde eu tenho a parte de produção. E eu queira ligar esses dois prédios. Então eu posso lançar uma fibra desse switch para esse outro aqui, né? Fazendo então uma topologia barramento, e os computadores ligados nos switches, então eles formam uma topologia estrela, que nem a gente está vendo aqui. Então, é uma topologia que a gente chama de híbrida. A gente vai falar sobre vários desses assuntos com mais detalhes mais para frente aqui no nosso curso, mas o importante é que você saiba aí os tipos de topologia que você encontra aí no mercado. Tá legal? E assim chegamos então ao final de mais um vídeo. Agradeço aí por vocês estarem assistindo aos nossos treinamentos aqui no canal Bosson. Se você tiver oportunidade, se inscreva aqui no nosso canal, né? Tem um botãozinho aqui para se inscrever. Deixa um joinha aí se você gostou do vídeo e acompanhe a gente aí no Facebook, no Twitter e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima.